Quarta-feira, 24 de junho, 18 horas. Daqui a pouquinho começa o Jogo do Brasil. Por isso, esse encontro de hoje está sendo gravado. Não vamos ter a oportunidade de responder perguntas ao vivo, mas não vou deixar aqui uma mensagem, né? O nosso encontro gravado, nosso encontro de todas as semanas aqui gravado para vocês. E o tema de hoje não poderia ser diferente, né? A gente vai falar sobre como fazer todos da equipe estarem na mesma direção, né? Chutarem a bola para o mesmo lado, marcarem gol no lugar certo, né? Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso acelerador de negócios, Equipes que Resolvem, que foi criado especialmente para você, donos de empresa que tem a partir de 5 colaboradores, tá? Então, você provavelmente já viveu isso, né? Cada um puxando para um lado diferente dentro da empresa. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. O comercial prometendo o que a operação não consegue entregar. A operação culpando o financeiro culpando o comercial. E você, dono da empresa, tentando ser o árbitro de uma guerra que parece não ter fim na sua empresa. E o que parece ser um problema de pessoas, né, nessa confusão de cada um puxando para um lado diferente, quase nunca é problema de pessoas. Na verdade, é um problema de falta de alinhamento. Falta de alinhamento nas questões do dia a dia, nas questões que fazem com que seja claro para todo mundo em qual a direção a seguir. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai aprofundar hoje, né? O meu nome é Denise Gás, eu atuo na área de gestão empresarial focada em liderança e equipes há mais de 20 anos. E hoje, como empresária, eu dedico o meu trabalho a ajudar donos de empresas como você a construir equipes autônomas, comprometidas, participativas, equipes que ajudam a empresa a crescer, né? Que fazem com que o dono não seja obrigado a carregar tudo sozinho. Como você já sabe, os nossos encontros acontecem todas as quartas-feiras às 18 horas e eu quero te pedir, antes de começar a falar sobre o assunto, vai lá, gente, começa a me seguir aqui no YouTube, siga o meu canal. Toda quarta-feira às 18 horas tem um conteúdo riquíssimo para você aqui no nosso encontro semanal. Dá um like no vídeo, compartilha com seu amigo que também é dono de empresa, que sente que está todo mundo puxando para um lado diferente lá no dia a dia. Então compartilha, contribua com seu amigo também. Esse tema de hoje, que é como fazer todos da sua equipe jogarem na mesma direção, é um tema que interessa para todo dono de empresa, né? Porque muitos ainda acreditam que o conflito entre áreas acontece porque as pessoas são difíceis, não colaboram ou simplesmente não se entendem, existe muita guerra de egos, existem inúmeras explicações, mas quase sempre o problema está na falta de alinhamento. E hoje eu vou te mostrar por que equipes competentes acabam trabalhando umas contra as outras muitas vezes. Vou te mostrar também quais erros da liderança reforçam esse desalinhamento sem que o dono da empresa perceba. E vou mostrar também como criar um alinhamento real entre pessoas, entre equipes, entre departamentos. Então, se você sente que a sua empresa vive em modo de apagar incêndio o tempo todo, esse encontro de hoje vai trazer algumas reflexões muito importantes para você, tá bom? Durante muito tempo, durante muitos anos, na verdade, eu acreditava que bastava contratar boas pessoas para a empresa funcionar bem. Isso, na verdade, parecia lógico, porque eu pensava assim, bom, se cada um é bom na sua área, o resultado deveria ser bom no conjunto também. Só que eu comecei a observar algo muito diferente. Profissionais competentes, bem intencionados, trabalhando em equipes, também travam. E eu lembro de uma empresa onde cada departamento tinha metas muito bem definidas.
o comercial vendia cada vez mais, a operação entregava com cada vez mais dificuldade e o dono não entendia por quê. Se ele tinha contratado pessoas tão boas, por que a empresa parecia caminhar em círculos, né? Quando a gente foi olhar de perto, o problema era muito simples. As metas de cada área puxavam para direções diferentes. O que era bom para o comercial prejudicava a operação. E o que era bom para a operação frustrava o comercial. Individualmente, cada um estava jogando bem lá no seu pedaço, mas cada um estava jogando um jogo diferente. Não tinha um propósito comum, um jogo único. E foi nesse momento que eu compreendi algo muito importante, fundamental. Alinhamento não acontece por acaso. Ele precisa, sim, ser construído pela liderança todos os dias. Todos os dias. É um esforço contínuo que precisa ser feito, né? E a gente observa uma coisa muito comum dentro das empresas, que o desalinhamento raramente aparece de forma clara, explícita. Ele vai crescendo de forma silenciosa. A empresa parece que está funcionando, as reuniões estão acontecendo, os relatórios são entregues, mas por baixo disso existe quase que uma guerra fria entre os departamentos que vai se intensificando ao longo do tempo. E o dono da empresa normalmente só percebe quando já existem consequências mais sérias. Quando, por exemplo, muitos retrabalhos nunca acabam. Quando existem clientes insatisfeitos por falhas assim, de comunicação interna que aconteceu dentro da empresa. Ele começa a perceber quando as equipes evitam colaborar entre si, quando uma fica reclamando da outra o tempo todo, ou quando ele se sente assim refém das brigas internas. E o mais preocupante é que esse problema, né, essa falta de desalinhamento que ainda não é entendida exatamente onde começou, o dono da empresa começa a tratar como se fosse assim, perfil das pessoas. Tem pessoas difíceis nas áreas, tem alguma coisa com as pessoas, só que o problema real quase sempre está na ausência de alinhamento que o líder tem que construir. Tá? E quando acontecem conflitos internos, por exemplo, a maioria dos donos de empresas tentam resolver estes conflitos internos olhando para os lugares errados. Quando duas áreas entram em conflitos, ele normalmente acaba focando nas personalidades envolvidas, foca assim, em tentar entender quem tem razão, qual é a área que está certa, mas raramente ele foca naquilo que criou o conflito. Por exemplo, às vezes ele coloca metas que competem entre si, né? A meta de uma área, ela faz com que a meta de outra área não seja viável. Ou então, as responsabilidades são mal definidas, a comunicação é feita de uma forma desestruturada, não existem objetivos compartilhados, porque tem uma coisa que muitos donos de empresa não gostam de ouvir, tá? Quando as equipes puxam para lados diferentes, normalmente é porque a liderança não construiu uma direção comum. Construir uma direção comum dentro da empresa, metas que não sejam concorrentes entre si, construir uma direção única, é responsabilidade, é papel do dono da empresa ou da liderança que ajuda ele, que apoia ele. E quando não tem direção comum, gente, cada área vai inventar a sua, cada um vai chutar para um lado diferente, e aí é exatamente assim que o caos se instala. Agora pensa numa outra coisa, né? Aí dentro da sua empresa hoje, todas as áreas sabem qual é o objetivo?
O objetivo não da área, mas da empresa nesse momento, o objetivo principal da empresa como um todo, aquela visão sistêmica, a empresa do início ao fim, qual é o objetivo dela? As metas de cada departamento, elas estão alinhadas entre si? As metas, elas conversam com esse objetivo integral da empresa? Ou então, quando surge um problema, né? No dia a dia, quando surge um problema, as equipes, elas colaboram entre si ou cada uma defende o seu território? Você sabe onde está o maior gargalo de comunicação interna na sua empresa hoje? Se você ficou em dúvida sobre qualquer uma dessas respostas, isso já é um sinal importante. Porque empresas que crescem de forma saudável não são aquelas onde todo mundo pensa igual, mas sim são aquelas onde todos trabalham pelo mesmo objetivo. Isso é algo que não se pode abrir mão dentro de uma empresa. O objetivo único, a direção única, não levar um gol contra. Esse é o objetivo de toda a empresa. E no meu método Equipes que Resolve, que eu criei justamente para ajudar empresários que vivem apagando incêndios, eu não coloquei foco no método somente em melhorar a comunicação entre as pessoas, mas também sobre a necessidade de construir um sistema de alinhamento que faça a empresa inteira caminhar na mesma direção, né? Porque o alinhamento verdadeiro, ele não acontece por acaso. Ele é consequência de uma cultura onde os objetivos são claros, são compartilhados por todos, onde cada área sabe exatamente como contribuir para o resultado da empresa. Também onde a comunicação tem uma estrutura, né? Onde ela não é feita de qualquer jeito. E onde os conflitos são resolvidos com critérios, não com poder de comando. Tá? Quando isso tudo começa a acontecer da forma correta, assertiva, a empresa muda completamente. As equipes param de se sabotar, né? Se sabotar sem perceber, tá? A colaboração substitui aquela competição interna, os conflitos internos, e os resultados começam a se tornar mais consistentes. E o dono da empresa deixa de ser o único elo entre os departamentos. Eu vejo em muitas empresas que os vários setores têm uma única coisa em comum. É o mesmo dono da empresa, é o mesmo chefe. Só que isso não basta, né? É necessário ter realmente um alinhamento na forma de trabalhar para que todos estejam indo para a mesma direção. E isso é mais comum do que vocês pensam. Então, gente, assim, vamos entender o que significa fazer todos da equipe jogarem na mesma direção. Então, vamos parar agora e buscar enxergar, assim, comportamentos da liderança que geram desalinhamento sem querer. Por quê? Ninguém gera desalinhamento por vontade ou intencional. Os comportamentos, eles existem ali sem querer. Então, vamos entender esses comportamentos. Vamos entender também quais são as decisões do dia a dia que dividem a equipe em vez de uni-la. Vamos entender práticas simples que criam realmente um alinhamento duradouro. Aqui eu não estou falando sobre fazer com que todo mundo concorde com tudo o tempo todo. Eu não quero eliminar diferenças de opinião, não quero criar um ambiente onde ninguém possa discordar. Alinhamento, gente, não é uniformidade. Alinhamento, ela é a capacidade de pessoas com visões diferentes trabalharem juntas em direção ao mesmo objetivo. Então, as visões são diferentes, vão continuar sendo diferentes, mas há a necessidade de, nessas visões diferentes, encontrar o elemento comum que faça com que a direção seja única. Então, se você está procurando uma fórmula para acabar com os conflitos da sua empresa de um dia para o outro, de um passe mágico, esse conteúdo aqui não é para você. Mas se você quer construir uma empresa onde as áreas colaboram entre si, onde a execução flui, onde os resultados aparecem, aí sim você está aqui no lugar certo comigo hoje, tá?
E esse assunto aqui, ele é tão importante porque poucas coisas consomem mais energia de uma empresa do que o desalinhamento interno, né? Quando as equipes começam a puxar para lados diferentes, cada um olhando o seu pedaço só, a empresa perde tempo com retrabalhos que poderiam ser evitados, perde dinheiro com retrabalhos que poderiam ser evitados, com erros que se repetem, perde energia com conflitos que se acumulam. É uma perda enorme de energia ficar tratando coisas que poderiam ter sido evitadas, né? E principalmente perde credibilidade com clientes que percebem a desorganização interna, né? Recentemente até eu escutei de um dono de uma empresa que participa do meu programa Equipes que Resolvem, o seguinte comentário: Denise, parece que que aqui na minha empresa cada departamento é uma empresa diferente. Eu não consigo fazer ninguém trabalhar junto. Gente, isso é um sintoma clássico de desalinhamento. Agora, por outro lado, quando existe um alinhamento verdadeiro, a empresa ganha algo muito valioso, ganha velocidade. As decisões são tomadas com mais agilidade, os processos fluem com menos atrito, a empresa avança muito mais rápido. Então, gente, no final, fazer todos jogarem na mesma direção não é apenas uma questão de harmonia interna, é uma questão de competitividade do seu negócio. É de você estar de forma sustentável, competitivo no mercado onde você atua. Tá? Eu até imagino que alguns de vocês possam estar pensando assim: poxa, Denise, a minha equipe é assim, né? Sempre teve conflito entre as áreas, é impossível mudar, eu vivo essa realidade há sempre, eu vou me virando desse jeito. E eu até entendo esse pensamento, tá? Mas eu quero que você pense numa coisa: se fosse apenas questão de personalidade das pessoas, como que você explicaria equipes com históricos de conflito que passaram a colaborar mais depois que mudanças foram feitas na liderança? Né? O que muda não são as pessoas, o que muda é o ambiente que a liderança cria. Tá? Existe algo que é muito comum nas empresas, né? O dono percebe que as áreas estão em conflito e tenta resolver com ações superficiais. Por exemplo, tem conflito? Vamos reunir todo mundo, fazer uma reunião geral, pedir mais colaboração. Não é assim que se resolve um conflito, somente pedindo que o conflito deixe de existir. Tá? Ou então, um outro jeito assim, é cobrar que as pessoas se entendam, sem criar condições para isso, né? Ou então punir os envolvidos nos conflitos em vez de investigar as causas, investigar a origem, entender o que pode ser alterado no ambiente para que os conflitos deixem de existir. Ou então simplesmente impor regras novas sem mudar aquela estrutura que gerou esse problema de conflito. Nada disso ataca a causa real do problema. Porque pessoas colaboram quando elas entendem como a sua área contribui para um objetivo maior, né? E elas entram em conflito quando percebem que estão competindo o tempo todo, mesmo sem querer. Né? Outro erro muito comum é o seguinte: acreditar que comunicação frequente é suficiente para criar um alinhamento. Não, eu comunico o tempo todo, então eu estou gerando alinhamento. Gente, comunicar muito não garante alinhamento. O que garante alinhamento é comunicar certo, comunicar com clareza. Comunicar, por exemplo, com clareza os objetivos certos, né? Para as pessoas certas, no momento certo. E eu quero que você reflita sobre uma coisa: quando as áreas da sua empresa estão puxando para lados diferentes, normalmente o prejuízo não aparece imediatamente. Ele aparece disfarçado, ele aparece como atraso, aparece como retrabalho, aparece como desgaste emocional, aparece na forma de clientes reclamando, aparece como líderes que parecem não se entender. É por isso, né? Por isso, muitos empresários passam anos convivendo com o problema sem perceber o tamanho do impacto que ele gera. Porque quando uma equipe não joga na mesma direção, você não perde só produtividade, você perde velocidade.
você perde agilidade, energia, você perde oportunidades de crescimento. Imagina um barco onde cada remador está remando para um lado diferente. Está todo mundo fazendo força, todo mundo se empenhando, só que estão todos cansados, estão todos ocupados e o barco não avança na velocidade que poderia. É exatamente isso que acontece dentro de muitas empresas. Ou seja, o problema não é falta de esforço, o problema é falta de alinhamento. Se você se identificou com alguns desses pontos, desses exemplos que eu dei, fica tranquilo, tá? A maioria dos donos de empresas nunca aprendeu como construir alinhamento de forma intencional. E é por isso, justamente, que eu desenvolvi o método Equipes que Resolve, tá? Para tratar da forma como alinhar corretamente para que toda a empresa rume na mesma direção e os resultados mudem significativamente. Tá? Agora, vamos entender de onde vem o problema de verdade e o que você, como dono da empresa, precisa fazer de diferente. Tá? Então, pergunta, né? Mas por que as equipes puxam para lados diferentes? Elas fazem isso, gente, quando elas percebem que não existe um objetivo comum, claro, ou seja, cada área trabalha com base no que acha certo, não no que foi definido como certo para todos e ir na mesma direção. As equipes também puxam para lados diferentes quando cada área é cobrada por metas que competem entre si. Né? O que é, por exemplo, o que é vitória para uma área se torna problema para outra área. Né? Se o que uma área precisa para atender uma meta vai prejudicar a outra área, por exemplo. Tá? Ou então, quando o dono resolve conflitos escolhendo lados, em vez de criar critérios, isso só causa ressentimento e divisão. Totalmente errado escolher um lado, mas sim, tem que estabelecer critérios, criar critérios claros. Outro problema é quando a comunicação entre os departamentos depende da boa vontade das pessoas. Boa vontade não é um sistema, né? E não a comunicação ela tem que ocorrer independentemente da boa vontade das pessoas. Ou então, quando cada liderança cresceu dentro da sua área, né? E aprendeu a defender o seu território e não o resultado coletivo. Bom? Então, gente, percebam que os conflitos normalmente nascem porque as pessoas estão tentando fazer aquilo que elas acreditam ser o melhor. Tá? Então, é assim que surgem os conflitos. As pessoas, elas, na verdade, elas estão bem intencionadas na origem, achando que estão fazendo o que é certo, o que é melhor. O problema surge quando cada um passa a enxergar apenas a sua parte da empresa, a sua área, a sua função. É como se cada pessoa estivesse olhando para um pedaço diferente de um paraquedas, por exemplo, ou de um quebra-cabeça. Né? Cada um vê, vamos pegar o exemplo do quebra-cabeça. Cada um vê ali uma pecinha, cada um vê uma imagem, mas ninguém está vendo o desenho completo dele, do quebra-cabeça totalmente montado. E quem tem a responsabilidade de mostrar o desenho completo é a liderança. É você, dono da empresa. As pessoas fazem exatamente o que o ambiente ensina que é certo. Se o ambiente está ensinando que cada um deve proteger a sua área, o seu pedaço, cada um vai proteger a sua área. Se o ambiente, ao contrário, ensina que a colaboração é que é valorizada, as pessoas vão colaborar mais. Se o ambiente está valorizando a construção conjunta, as pessoas vão cooperar, vão trabalhar conjuntamente. E o ambiente é construído por você, é construído pela liderança. E a liderança começa pelo dono da empresa. Tá? O problema real da falta de alinhamento normalmente está em um desses 4 pontos que eu vou falar agora. Coceira no nariz. Normalmente está em um desses 4 pontos. Primeiro ponto. Os objetivos da empresa não foram traduzidos em metas conectadas entre as áreas. Então,
empresa tem os seus objetivos, mas na hora de desdobrar esses objetivos para que a empresa inteira atue na direção de cumprir esses objetivos, o que aconteceu? As metas não estão conectadas. O dono da empresa sabe onde ele quer chegar, onde a empresa deve chegar, mas cada área trabalha com uma versão diferente da rota, ou uma versão diferente desse destino, desse ponto de chegada. Vamos voltar ao nosso exemplo clássico, né? O comercial entende crescimento como vender mais. A operação entende crescimento como entregar com mais qualidade. O financeiro entende crescimento como gastar menos. Então, cada um está certo, mas cada um está certo de uma forma diferente. E quando não existe uma tradução clara do objetivo da empresa para o trabalho de cada área, essa diferença vira conflito, porque o comercial vai querer vender mais, a operação vai querer entregar com mais qualidade e o financeiro vai querer gastar menos. Nem sempre essas três engrenagens elas estão conectadas e funcionando da mesma forma. O dono da empresa precisa deixar claro como o objetivo da empresa se traduz para cada área. Senão, essa diferença ela vai virar um conflito. Tá? Então, o alinhamento ele só acontece quando cada pessoa consegue responder 3 perguntas. A primeira, para onde a empresa está indo? A segunda, qual é o meu papel nisso? E a terceira é como o meu trabalho impacta o resultado final. Se todos souberem como resolver isso, como responder essas 3 perguntas, aí sim você vai ter o alinhamento, tá bom? Quando essas respostas elas não estão claras, cada um cria a sua própria interpretação. E interpretações diferentes, inevitavelmente, geram comportamentos diferentes, tá bom? Segundo ponto dos 4 que eu falei que são importantes. Cada pessoa defende o seu departamento em vez de defender o resultado coletivo. Esse ponto é muito importante. Então, uma empresa ela não cresce quando cada área defende o seu pedaço. Uma empresa cresce quando todas as áreas defendem o resultado que são construídos juntos. O terceiro ponto, a empresa não tem um espaço estruturado para resolver divergências antes que elas virem conflito. Por exemplo, na maioria das vezes, os problemas entre áreas são resolvidos nos corredores, na base da fofoca, ou nos grupos de WhatsApp, ou na mesa do dono. Não é assim que você vai resolver divergências. Isso não é uma forma estruturada de fazer isso, né? Ou então não existe um momento mais formal onde as áreas se sentem juntas, olhem para os mesmos números, resolvam as tensões antes que elas explodam, né? Então, aqui existe algo muito importante, gente. Uma empresa saudável não é uma empresa sem conflitos. Uma empresa saudável é uma empresa que sabe resolver os conflitos. Porque divergências sempre vão existir. Então, o problema não é discordar, o problema é não ter onde discutir essas discordâncias de uma forma produtiva. Quando não existe esse espaço, as conversas vão começar a acontecer nos bastidores. Então, nos corredores, na rádio, né, corredor. Então, o que poderia ser resolvido em uma conversa de 30 minutos vira uma guerra silenciosa que dura meses dentro da empresa. E o quarto ponto é quando o dono é o único ponto de integração entre as áreas. Quando acontece isso, o que acontece? Quando ele está presente, a empresa funciona. Agora, quando ele viaja, se ele fica doente, ou simplesmente se ele está ocupado com outra coisa, a empresa trava. Porque não existe nenhum mecanismo que mantenha as áreas em si conectadas sem que o dono precise estar no meio resolvendo as coisas. E aí, nesse caso, o crescimento da empresa passa a depender da capacidade do dono de continuar segurando tudo sozinho. E tem um limite para isso. Então, lembre-se sempre que as equipes jogam na mesma direção na medida em que o dono da empresa constrói essa direção com clareza.
A liderança precisa ser clara na construção da direção. Senão vai cada um puxar para um lado e vai ser um Deus nos acuda, uma pelada brava e ninguém vai entender nada do que está acontecendo. Quando as pessoas não sabem aonde devem chegar juntas, cada uma traça o seu próprio caminho. E quando isso acontece, o problema não é falta de comprometimento, mas sim de direção. Então, alinhamento não é talento, gente, não é sorte, não depende de contratar pessoas perfeitas. É um sistema e todo sistema pode ser construído, tá? Existem 4 movimentos que são fundamentais para fazer a equipe parar de puxar para lados diferentes e começar a jogar junto, né? O primeiro movimento, defina um objetivo comum que todas as áreas consigam enxergar, tá? Uma linguagem clara, para as pessoas não trabalharem apenas pela sua área, mas sim para todo mundo. Então pergunta, na sua opinião, qual é a principal prioridade da empresa hoje? Faça essa pergunta para 5 pessoas. Aí compare as respostas. Em muitas empresas, o dono ouve 5 respostas diferentes sobre qual é a prioridade da empresa. E quando existem 5 prioridades que são respondidas ali de forma diferente, na prática não existe prioridade nenhuma. Tá? Então, o objetivo precisa ser claro e todo mundo tem que conseguir explicar ele da mesma maneira. Segundo movimento, revise se as metas de cada área estão alinhadas ou se elas estão competindo. Tá? Então, tome cuidado, quando você mexe em uma área, você impacta todas as outras. Então, senta com as pessoas de cada área e pergunta assim, essa meta permite que a área ao lado entregue aquilo que ela precisa entregar? Então, quando as metas são compatíveis, as áreas param de competir e está tudo bem, tá bom? O terceiro momento, cria um espaço estruturado para resolver divergências antes que virem conflitos. Tem uma pauta definida, uma reunião regular, foco nos resultados coletivos, não é uma reunião de status ou para compartilhar problemas. Faça uma reunião onde as pessoas possam dizer, isso que está sendo pedido para a minha área está gerando este impacto aqui. Quando esse espaço existe, os problemas são resolvidos no início e quando não existe, vão crescendo em silêncio. E o quarto movimento é, pare de ser o único elo entre os departamentos. Esse talvez seja o movimento mais difícil, porque ele exige que você, dono da empresa, abra mão de um papel que muitas vezes é visto como motivo de orgulho. Aquele papel de quem sabe tudo. De quem sabe tudo, decide tudo, conecta tudo. Só que quando o dono é o único elo, ele cria uma dependência que compromete o crescimento da empresa. Tá? Então, ensine as lideranças a resolverem as tensões entre si antes de escalar para você. Tá? Então, toda vez que alguém leva um problema para você, pergunta, devolve com uma pergunta. Quem mais precisa estar aqui nessa conversa para que vocês consigam resolver isso sem mim? E isso transfere a responsabilidade para onde ela deveria estar. Tá? Então, resumo geral, anota aí para você não esquecer. Desalinhamento de equipe quase nunca é problema de pessoas, mas sim de estrutura, e estrutura é construída todos os dias a partir do comportamento da liderança. Então, quando o dono traduz os objetivos com clareza para cada área, alinha as metas em torno de um resultado comum, cria um espaço estruturado para resolver divergências e para de ser o único elo entre os departamentos, aí sim ele está criando um alinhamento real, dentro de 4 pilares fundamentais: objetivo comum claro, metas conectadas e compatíveis, espaço estruturado para resolver divergências e colaboração, sem depender do dono como árbitro das confusões, das questões todas no dia a dia. Então, começa mudando o ambiente, porque quando o ambiente muda, os comportamentos mudam. Quando os comportamentos mudam, a colaboração aumenta e os resultados aparecem. Tá?
E exatamente isso que uma equipe que resolve faz. Ela para de funcionar como um departamento isolado e começa a funcionar como uma única equipe com visão sistêmica, olhando a empresa do início ao fim, comprometida com um único resultado. Porque no final das contas, a equipe está apenas respondendo ao ambiente que foi criado e quem cria esse ambiente é você, tá? Então, no meu método Equipes que Resolvem, eu trabalho exatamente esses pontos para construir equipes que atuam, que jogam juntas, que colaboram de verdade, executam com foco e ajudam a empresa a crescer no mesmo ritmo, tá? Então, as pessoas não jogam juntas porque você quer que elas joguem, elas jogam juntas porque você constrói as condições para isso. Então, eu vou deixar uma pergunta final aqui para você, que é: o que dentro da sua empresa está fazendo a sua equipe puxar para lados diferentes sem que você perceba? Para pensar nisso. O que está acontecendo dentro da sua empresa que está fazendo a sua equipe puxar para lados diferentes sem que você perceba? Por quê? É necessário mudar exatamente isso no ambiente, tá? A equipe, ela espelha a estrutura que o dono criou, tá bom? Deixe de ser o único responsável por tudo, tenha uma equipe que resolve, porque aí sim você vai conseguir sair do olho do furacão. E na próxima quarta-feira, às 18 horas, eu vou falar sobre um tema que paralisa muitas empresas, que é como fazer a sua equipe resolver problemas sem chamar você. É uma sequência da aula de hoje. Na aula de hoje eu falei sobre exatamente como fazer para as pessoas jogarem na mesma direção. Semana que vem eu vou falar sobre como resolver problemas sem chamar você, tá? Então, não perca o nosso encontro da próxima semana. Você vai aprender como desenvolver uma equipe que pensa antes de perguntar, que assume responsabilidades, que resolve problemas sem depender de você o tempo todo. Porque uma equipe que resolve não é aquela que não tem problemas. É aquela que aprendeu a encontrar soluções sem precisar chamar o dono para tudo. Tá bom? E caso você ainda não esteja inscrito para participar dos nossos encontros semanais de toda quarta-feira às 18 horas, vai lá no meu Instagram agora, @adenisegás. Acesse o link da bio, se inscreva e receba o link dos nossos encontros semanais, sempre às quartas-feiras às 18 horas. Aproveita, já que você vai estar no Instagram, me manda um direct com a palavra alinhamento e eu vou te mandar o resumo completo do conteúdo do encontro de hoje, tá bom? Vem comigo sair do olho do furacão, gente. Vem? Boa noite a todos e espero vocês na próxima semana.